Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para sair da minha zona de conforto literária. Vamos ver o que essas experiências de leitura guardam para mim. Eu irei ler A Filha Perfeita, esse é um suspense e eu tenho muita vontade de ler. A sinopse me chamou a atenção, eu acho que vai ser uma história um pouco macabra, então vamos ver como vai ser, mas eu tenho expectativa de gostar. E eu vou ler também Terra Partida. Esse aqui é um livro que eu com certeza não leria por conta própria, porque esse é um drama familiar. E livros de drama não me chamam muita atenção, geralmente não me agradam tanto. Mas esse aqui, pelo que eu entendi da sinopse, se passa no interior, é ambientada no interior, então essa ambientação me chama atenção e eu gosto, então tenho esperança de gostar também, mas vamos ver o que essas experiências literárias reservam para mim. Mas eu estou indo, confesso que com o coração aberto e esperando gostar. Finalmente, finalizei a leitura de A Filha Perfeita. Eu vou deixar a capa aqui, porque o Kindle não está comigo, mas eu preciso desabafar sobre essa leitura. Vamos começar do início, então, com a sinopse desse livro. Aqui nós temos um casal que é aquele típico casal perfeito. Eles trabalham no hospital, eles têm carreiras bem-sucedidas, e esse casal é composto pela Hannah, a esposa, e o Christopher, o marido. Eles trabalham nesse mesmo hospital, mas em áreas diferentes. E eles estão ali tentando ter filhos e eles não conseguem. Isso é uma frustração para os dois. E eles estão se afundando no trabalho, estão trabalhando muito para evitar esse problema, né, de pensar nessa possibilidade deles nunca conseguirem ter nenhum filho. E um certo dia, nesse hospital, chega uma paciente que é a Jane. A Jane é uma menina, só que ela é uma menina não muito normal. Aparentemente, todo mundo acha, pelo menos, que ela sofreu maus tratos, mas o Christopher se afeiçoa muito a ela, ele cria uma conexão instantânea com essa menina e ele acaba convencendo a Hannah a adotá-la. A Hannah gosta da menina também, então é uma adoção ok. E nós começamos a acompanhar a rotina desse casal com essa menina. Em outra parte do livro, né, em outra linha temporal, nós temos uma investigação. Então, nós temos dois detetives interrogando a assistente social. E a gente entende nesse momento que alguém foi morar com Jesus Cristo, entendeu? Alguém saiu desse plano astral, terreno em que estamos vivendo, sabe? Se é que vocês me entendem. Só que a gente não sabe quem, a gente não sabe como, a gente não sabe por causa de quem. Então, assim, é um mistério do livro. E é uma leitura curiosa. Ela me deixou curiosa. Eu fiquei tentando entender quem tinha sofrido, quem tinha feito, o que estava acontecendo. Não só nessa parte do mistério, que é até legal, mas também o que está acontecendo com essa menina. Essa menina, ela é uma criança psicopata ou ela é uma menina endemoniada? Assim, está sofrendo uma possessão. Eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia, eu não entendi. E me frustrou um pouco isso, sabe? De não delimitar. Olha, aqui nós temos um suspense sobrenatural. Aqui nós temos um suspense de uma protagonista criança psicopata. Eu queria esse limite, sabe? Eu queria que deixasse estampado na minha cara, olha, sobre isso. Porque eu tive dificuldade em entender sozinha, tá? Do que estava acontecendo com essa criança. No final a gente chega a uma conclusão, mas esse é um final em aberto. Inclusive, eu li em leitura coletiva e isso frustrou uma amiga minha ter esse final em aberto. Pra mim foi tudo bem, não me importei. E quando eu terminei de ler, eu falei, ah, ok, é um livro bom, sabe? Ok, é um bom suspense. Só que quanto mais eu penso ele, quanto mais esse livro marina na minha cabeça, eu fico com vontade de abaixar a nota dele. Então, enfim, antes que eu chegasse aqui e dissesse, olha, é um livro péssimo, eu resolvi fazer essa atualização de leitura. Não é um livro ruim, ai meu Deus, que história podre. Não é isso, não. Só que também não é o melhor suspense que eu já li, entendeu? Enfim, eu não consegui gostar de nenhum dos protagonistas também.
porque o Christopher, ele é um cara meio babaca, assim. A Hannah, ela começa a ver coisas estranhas com a Jenny e ela aponta pro Christopher, olha, essa menina faz isso, olha, essa menina faz aquilo. E o Christopher, tipo assim, ela é uma criança, ela é traumatizada. Você tá sendo uma adulta muito imatura, pelo amor de Deus. Ela é uma criança, sabe? Ficava assim com a esposa e isso me subiu uma raiva enquanto eu lia. Então, talvez os protagonistas serem meio odiosos me fez desgostar um pouco também, tá? Porque eu tenho esse tato, tá? Quando o protagonista é insuportável, eu não consigo gostar tanto da história. Eu gosto de protagonistas de moral duvidosa, eu gosto quando protagonistas têm sentimentos humanos e tomam decisões erradas, mas o protagonista tem que ser simpático, tem que ter carisma, ele tem que fazer aquilo por um motivo maior, digamos assim, não só porque ele tá sendo babaca, tá? Então, é uma leitura ok. Quem gosta de suspense talvez goste desse livro. Pra mim, que não sou muito do gênero de suspense, foi uma experiência diferente, digamos assim. Mas tá lido, um livro lido em 2026 e tá bom, não foi uma experiência ruim, não. Não foi ótima, mas ficou ali no meio termo. Eu acho que eu vou dar 3 estrelas para esse livro. Vai ser considerado um livro bom, mas não me agradou tanto assim, tá bom? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre A Filha Perfeita. Gostaria de deixar bem claro que Terra Partida não tem mais salvação pra mim, tá? 57% do livro e nós temos um plot de traição. É pra acabar com os PQ de Goiás, meus amigos. Ó, 1 estrela pra Terra Partida. Nada que acontecer nesse livro vai conseguir redimir essa protagonista pra mim. Nada. Eu finalizei a leitura de Terra Partida e eu posso dizer com certeza que essa é a minha grande decepção do primeiro semestre de 2026. Eu sempre me orgulho muito em dizer que eu sou uma leitora que sempre lê livros bons, ou pelo menos sempre lê livros que eu gosto e que tem nota alta para mim. Mas isso porque eu sempre leio a sinopse dos livros, eu conheço o meu gosto, então eu sei os livros que têm potencial para me agradar. Em contrapartida, eu também faço parte de muitas leituras coletivas, né? Clube do livro, onde a gente lê um livro com uma galera durante um período de tempo. E em um deles, Terra Partida, foi a nossa LC. Eu leria esse livro por livre e espontânea vontade? Eu pegaria ele na estante para ler? Com certeza não, porque a sinopse dele não me chama em nada a atenção. Apesar de ter um elemento que eu gosto muito, que é a história se passar no interior. Mas, fora isso, nada da sinopse me chamou a atenção. Apesar disso, eu fui ler esse livro com o coração aberto. E posso dizer que eu gostei muito do início, a história. No início me deixou muito curiosa, eu quis entender o que era aquele mistério, sabe? Entender o que estava acontecendo. A leitura é muito fluida, tá? A gente para ler esse livro e a gente devora as páginas. É uma grande fofoca, realmente. Mas, fora isso, o livro não teve nada que me agradou. Nessa história, nós conhecemos a Beth, a nossa protagonista. E nós acompanhamos ela em 3 momentos distintos. O primeiro momento é ela conhecendo o Gabriel, a sua grande paixão da adolescência. A Beth é uma menina pobre que mora numa cidade do interior, onde o Gabriel tem uma fazenda, digamos assim. E ele vai passar as férias nessa fazenda, ele acaba encontrando ele e a Beth por acaso, eles conversam bastante, eles acabam se envolvendo e se apaixonando, vivendo um romance de verão, podemos dizer. Então, a gente vai acompanhando nesse primeiro momento o Gabriel junto com a Beth. O segundo momento em que a gente vê essa história é um julgamento. A gente não sabe quem está sendo julgado, a gente só sabe que uma pessoa matou outra e a gente também não sabe quem morreu. Mas a gente sabe que a Beth está envolvida. Então, esse é o grande mistério do livro. Quem morreu? Quem matou? O que aconteceu? Então, essa é uma parte que realmente prende. E o terceiro momento em que essa história se passa é a Beth já casada com o Frank e vivendo numa fazenda. A gente percebe que o Frank, ele sempre foi apaixonado pela Beth desde a infância, digamos assim, desde a adolescência. Mas quando ele resolve se declarar para Beth, ela já está envolvida com o Gabriel. Então ela meio que esnoba ele, fala: olha, não quero nada com você, eu tô gostando de outra pessoa e tudo mais.
mas a gente sabe que agora, né, no presente, eles estão juntos. Então a gente fica curioso para entender ali o que aconteceu na vida dessa mulher. Então é um livro que gera curiosidade, que a gente fica interessado por todo esse drama, mas o drama em si é terrível. Gente, eu não consegui gostar dessa história. A gente leu em leitura coletiva e tiveram pessoas que favoritaram, que choraram com esse livro. Eu não consegui chorar, eu não consegui gostar da protagonista. Ela é totalmente duvidosa. E eu acho que esse livro me faz perceber o porquê de eu gostar tanto de fantasia. Porque num livro de fantasia, eu sinto que as pessoas podem tomar decisões erradas, decisões que eu, como pessoa, não tomaria, porque, sei lá, elas estão com um poder gigantesco nas mãos, elas precisam salvar o mundo. Então, assim, pra mim tudo bem, sabe? Elas tomarem decisões duvidosas, porque elas podem, elas estão num cenário totalmente irrealista. Já num cenário de drama, num livro de drama, com personagens que são teoricamente reais, ou inspirados em pessoas reais, eu fico muito incomodada quando uma pessoa toma decisões duvidosas. E é o que a Beth faz em todo momento. Na adolescência dela, a gente percebe que ela se separou do Gabriel por um erro de comunicação, por falta de comunicação. Faltou eles sentarem e conversarem. Apenas isso. E para mim, isso é terrível. Eu odeio falta de comunicação separando um casal. Mas eu passei pano nesse momento para a escolha da Beth. Por quê? Porque ela é adolescente, tá tudo bem, é uma adolescente fazendo adolescentice. Mas quando ela é adulta, ela toma decisões tão ruins quanto ela tomou quando ela era adolescente. Então é terrível. Eu odeio a Beth adolescente, eu odeio a Beth adulta. E eu acho muito difícil eu conseguir gostar de um livro odiando a protagonista como eu odiei a Beth. Outro personagem que, diferentemente da Beth, é muito bom e é muito simpático, mas é totalmente realista, é o Frank, o marido da Beth. Ele pensa muito na Beth, ele nunca pensa em si, ele vive em prol de outra pessoa. Então, é uma pessoa que para mim não existe na vida real. Não sei ele foi inspirado em quem, porque numa pessoa real com certeza não foi. Durante o desenvolvimento do livro, a gente entende que a Beth perdeu um filho. Então, é um livro que vai falar sobre luto. Mas até isso não conseguiu me conquistar, sabe? Eu achei que não falou de forma tão verossímil. E eu achei que a Beth também conturbou um pouco as questões desse luto com o caráter dela, enfim. Pra mim foi um livro detestável. A gente tem plot de traição, a gente tem plot de gravidez, a gente tem triângulo amoroso. Então é tudo que eu não gosto numa história. Então realmente eu estava certa em não querer ler esse livro porque foi uma grande decepção pra mim. Não estou dizendo que esse livro é ruim, tá? Talvez pra galera que curta drama seja uma boa opção de leitura, mas pra mim que gosta de fantasia foi uma leitura tenebrosa. E por isso eu digo que Terra Partida foi a minha grande decepção do primeiro semestre de 2026. E 26. E muito provavelmente vai ser a decepção aí de 2026, porque eu não pretendo ler outra história assim. Estou correndo dos dramas atualmente. Eu então finalizo esse vídeo por aqui. Li um suspense e li um drama, então eu saí ali da minha zona de conforto, não li nenhum livro de fantasia nesse vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!